Diante de todos os inimigos que eu posso ter, que você pode ter, que qualquer pessoa da face da Terra, a partir do momento que chega nesse mundo, pode ter, um dos maiores inimigos nossos, sem dúvida alguma, é o medo. Em algum momento, nós iremos sentir medo. Você provavelmente já sentiu medo em algumas situações, e eu confesso que eu já senti medos em diversas situações, né? A nossa vida a todo momento nos coloca à prova. A nossa vida a todo momento nos coloca numa situação que nós iremos ou ter que comprovar com coragem, ou nós iremos ter que comprovar com medo, né? O grande problema é que boa parte das pessoas deixa em algum momento, né, o medo prevalecer, e quando o medo prevalece na sua vida, sem dúvida nenhuma, a primeira coisa que acontece é uma paralisia. Você para completamente ali com essa situação, né? De repente o contexto que você está vivendo te gerou um sentimento de medo e em algum momento isso pode te deixar ali paralisado, né? Você pode realmente se bloquear dentro dessa situação. E é dentro desse assunto, dentro dessa linha de raciocínio, a gente discutir aqui não tem certo nem errado, mas eu quero trazer um ponto de vista, uma visão, e você fica totalmente à vontade em deixar seus comentários aí, a gente debater sobre o assunto. Ainda mais nessa situação que nós estamos vivendo, que é a situação da pandemia, a situação que o medo tem prevalecido na maioria das pessoas, e muitas pessoas têm ficado paralisadas, né, diante do medo. Então eu quero trazer alguns contextos aqui para você, se puder te ajudar em alguma situação, fica à vontade em poder deixar sua opinião aí também nos comentários, tá legal? De acordo com Napoleão Hill foi um cara que estudou muitas pessoas, um especialista em desenvolvimento humano. Ele foi responsável, ele foi um jornalista muito jovem, que o Andrew Carnegie convocou ele para falar um pouco sobre as atitudes das pessoas que se tornaram milionárias, a atitude das pessoas que realmente conquistaram grandes coisas na vida. E ele foi conhecido como o rei do aço, né? Foi o cara ali que desenvolveu tudo isso. Ele ficou milionário com esse tipo de situação. E o Napoleão Hill foi o cara que entrevistou ele para entender qual é o comportamento das pessoas vencedoras, as pessoas que realmente vão lá, colocam seus projetos em prática e conseguem os resultados que elas conseguem. E dentre todas essas coisas que o Andrew Carnegie comentou com ele, uma delas foi a questão do medo, né? Como vencer os fantasmas do medo. E nesse contexto, o Andrew Carnegie comentou que existe pelo menos 6 medos principais que dominam o ser humano, que invade ali o ser humano, né? Quais são eles que o Napoleão Hill descreveu no livro? O nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Se você tiver interesse, é esse livro aqui, muito interessante, vale muito a pena. Eu sempre estou aqui mergulhando dentro desse livro. Ele comentou que existem pelo menos 6 medos principais. É o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da doença, o medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e o medo da morte, o que é inevitável para todos nós, né? E quando eu li isso, cara, eu vou ser bem sincero para você, eu comecei a fazer algumas reflexões de medos que eu já senti na vida, de medos de alguma situação, de repente, algumas situações, por exemplo, que a gente passa, perder o emprego. Quando você perde o emprego, qual o sentimento que te dá ali naquela situação? A primeira coisa, você pensa como que eu vou pagar minhas dívidas, né? Como que eu vou dar os próximos passos? Isso é muito natural, porque é um impacto, né, que você tomou. Mas também tem um lado do cara que de repente ele está empregado, esse cara ele tá ali trabalhando na empresa todo dia, mas trabalhando com medo de chegar a vez dele. O medo dele de repente ser desligado, né? E aí, se a gente for pro lado da saúde, hoje a gente vive uma pandemia absurda, tem muita gente com medo de ficar doente. Tem muita gente com medo de pegar o coronavírus, de pegar a doença, ok? Mas não só esse tipo, antes mesmo da doença existiam pessoas que de repente ela tem tanto medo da doença que ela começa a tomar remédios. Ela começa a comprar comprimidos, ela começa isso e aquilo. E também tem outras pessoas que estão no relacionamento, o camarada ali está no relacionamento, só que é briga a todo momento. A
todo momento tem discussão, a todo momento tem atrito, a todo momento tem isso. Só que ao mesmo tempo essa pessoa tem medo de perder aquela pessoa que ela tá. Ou seja, então tem várias esferas da nossa vida que em algum momento nós iremos sentir medo. O medo ele abrange vários pontos, né? Tem um camarada que de repente sempre teve vontade de colocar o projeto dele em prática. Ele tem vontade de repente de abrir um negócio dele, de empreender, de fazer as coisas dele. E ele tem esse medo e esse medo paralisou ele. Esse medo não deixa ele dar um próximo passo e ele não consegue realmente colocar aquilo em prática. E aí passam-se os anos, ele vê as pessoas caminhando, isso e aquilo, e aí chega lá no fim da vida e esse camarada muitas vezes se pergunta: por que eu não fiz o que eu tinha que ter feito lá atrás? Então você vê que o medo ele vai gerando várias situações na nossa vida que vai impactando a gente de uma certa forma. E dentro disso que eu falei para você, o medo do fracasso é uma coisa muito forte no ser humano. Nós temos uma cultura aqui no Brasil que é assim: se o cara tentou uma ideia, ele não conseguiu colocar em prática, ele é um fracassado, ele fracassou. E aí quando você vai ver como pensam as pessoas que tocam seus projetos, lá nos Estados Unidos existe uma outra cultura. Se um investidor vem e ele pega, ele tem que escolher alguém para investir em um projeto, você acha que ele vai investir no projeto do cara que está começando a primeira vez, ou ele vai investir no projeto daquele cara que já tentou, já fracassou, já tentou de novo, já fracassou? Lá nos Estados Unidos, pelo menos as pesquisas que eu fiz, o pessoal ele tem o hábito de investir naquele cara que já tentou várias coisas, porque esse cara ele teve muito mais níveis de aprendizado. Só que aqui no Brasil a gente já tem essa cultura: não, o cara vai lá, tentou, fracassou, é um fracassado. Né? E não, esse cara é o que mais está aprendendo, porque quanto mais você erra, mais você aprende, mas esse erro ele precisa ser novos erros, tá? Enfim, eu tô trazendo todo esse contexto para você ter ideia que muitas vezes o medo ele vem de uma linha cultural, ele vem de uma linha de uma cultura que nós criamos e acaba gerando medo, né? E aí se tivesse que fazer uma pergunta para você, para refletir, né? Qual que é o medo hoje que você tem? O seu medo está em qual esfera? Está ali na esfera do relacionamento, está na esfera da profissão, está na esfera da questão saúde, na questão financeira, na questão de realização dos projetos. Onde está o seu medo hoje? Qual é o seu principal medo? Em que esfera ele se encaixa? Legal? E partindo nessa linha, eu achei muito interessante que assim, se você for parar para analisar, o medo ele sempre vai ficar entre a indecisão e a dúvida. Anota isso daí, ó. O medo ele sempre vai ficar entre a indecisão e a dúvida. Sempre que tiver indecisão e dúvida, o medo ele vai estar presente. Então, o casamento desses dois, ele sempre vai te trazer medo. O casamento desses dois, em algum momento, vai fazer você revelar o seu medo. Ok? Então, se você for parar para analisar hoje, dentro da situação que você vive, o que tem gerado muita indecisão e o que tem gerado dúvida? Em que ponto que você tem deixado essa indecisão e essa dúvida trabalhar muito forte dentro da sua vida? Você acredita que essa indecisão, essa dúvida tem te ajudado? E o que você poderia fazer de repente para tirar essa indecisão, essa dúvida, diminuir, né? A gente sabe que a vida, a todo momento nós temos que tomar decisões. Eu não sei o número exato agora, mas tem uma pesquisa que revela que nós tomamos não sei quantas decisões aí por dia, mas é um número muito grande de decisões. Você acorda de manhã, você tem que decidir se você vai escovar o dente, se você vai tomar café primeiro, se vai escovar o dente, se vai limpar os olhos. Então fica toda aquela coisa, daqui a pouco você tem que tomar a decisão se você vai primeiro levar o filho para a escola, se vai voltar. Então as indecisões, elas circulam na nossa vida. Só que quando algumas decisões são muito fortes, muito precisas, ela predomina um pouco mais. E aí é a hora que existe a indecisão e a dúvida. É quando essas decisões são um pouco... Essas que eu comentei são decisões banais, do dia a dia, que todo dia nós temos que tomar. Mas e quando é aquelas decisões que realmente vai romper um laço? Como diz o povo hoje, disruptivo. Aquela decisão que realmente vai fazer algo mudar na sua vida. É aí que vem a indecisão e a dúvida.
Então hoje, qual é a indecisão e a dúvida na sua vida? Em que campo que ela está? Trabalho, saúde, relacionamento, família? Em algum ponto, essa indecisão e essa dúvida pode estar ocasionando um medo muito forte, né? Eu sempre costumo brincar com o pessoal. Se hoje fosse o último dia da sua vida, Deus o livre, né? Não é isso que a gente quer, mas é só uma comparação aqui. A gente colocar a nossa cabeça para pensar no pior cenário. Se hoje fosse o último dia da sua vida, cama de hospital, o que você estaria se arrependendo? O que você iria se arrepender de não ter feito? Quando fizeram essa pergunta, é uma pergunta forte, mas quando fizeram, pelo menos para mim, foi um impacto muito grande. E hoje eu levo isso como filosofia de vida. Muitas pessoas não vão entender sua decisão. Mas se a gente for parar para pensar que essa vida... Eu quero até trazer uma frase do Augusto Cury, que ele fala o seguinte: a vida é um grande contrato de risco. Tem curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. A vida é um grande contrato de risco. Tem curvas imprevisíveis e acidentes inevitáveis. É uma verdade, não tem como nós evitarmos algumas situações. Às vezes a gente passa uma vida ali com medo de tomar uma decisão, de correr certos riscos, sendo que a nossa vida é um grande contrato de risco, né? Então, são pontos assim que faz muito mexer com a nossa cabeça, faz muito a gente chegar em algumas reflexões, faz muito a gente colocar esse pensamento, né? Conhecer um pouco do nosso eu, do nosso interior, saber onde está exatamente ali que de repente está tirando o sono, está deixando você acordado e você não consegue de repente colocar a sua vida para andar porque tem um certo medo que em algum momento te incomoda, tá? Existe um tema muito interessante, um doutor que estudou muito a questão do subconsciente. Segundo o Dr. Joseph Murphy, se você procurar um pouco sobre ele aí, Dr. Joseph Murphy, tem um livro dele chamado O Poder do Subconsciente. Como que funciona? Segundo ele, nosso cérebro tem duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. A parte de cima é a parte do consciente e a parte de baixo é a parte do subconsciente. O subconsciente sempre vai armazenar informações que vai ficar gravada ali na sua cabeça, coisas que você gravou ali quando era da infância. Hoje, como você já aprendeu a andar, isso está gravado no seu subconsciente, né? É uma coisa que você aprendeu e ninguém vai tirar mais da sua cabeça porque está gravado. É um hábito gravado já. Então, você já aprendeu a fazer isso. Quando você aprende a dirigir um carro, por exemplo, você já faz de forma automática. Você não pensa mais para fazer, já está no seu subconsciente. Então, onde eu quero chegar com isso? Muitos medos nossos, eles ficam gravados no subconsciente. É a parte do nosso cérebro ali que grava as nossas emoções, e o medo é uma das partes que ficam gravadas ali no subconsciente. E o que acontece? Durante o dia, muitos pensamentos assombram a nossa cabeça. Muitos pensamentos negativos. A tendência é que nós possamos ter mais pensamentos negativos do que propriamente pensamentos positivos. E o Dr. Joseph Murphy, ele defende que nós conseguimos trocar esses pensamentos. A primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você acredita que dentro da sua cabeça, da sua mentalidade, tem obtido mais pensamentos negativos ou mais pensamentos positivos? A segunda pergunta seria: esses pensamentos, eles têm deixado o seu dia melhor ou pior? O que o Dr. Joseph Murphy comenta é que nós podemos trocar esses pensamentos, nós temos o poder de controlar nossa mente. Nós só precisamos estar consciente disso. Então, quando eu comento isso com você, você está se conscientizando que você tem esse poder. Só que muitas vezes nós não somos ensinados, né? Isso não é comentado em escola, enfim, em lugar nenhum. Lugar nenhum não. Estou comentando com você aqui agora e você consegue encontrar em livros, aí se você se aprofundar nas pesquisas. Então, a grande questão é o quanto você tem dominado sua mente em relação aos seus medos. Isso faz uma total diferença também, né? A todo momento o nosso cérebro ou vai para pensamento positivo ou pensamento negativo. E aí você tem o poder de controlar aí a sua mente, né? De você conseguir colocar os pensamentos que realmente vai te impulsionar para onde você quer. Dr. Joseph Murphy chama isso de autossugestão, quando você mesmo sugere um pensamento positivo para você. E a partir dali você inverte. Aquele pensamento negativo, você inverte ele para o positivo.
e você começa a doutrinar sua mente a ter pensamentos que vai te levar para o caminho que você quer. Legal? Então é um debate muito rápido aqui sobre a questão do medo, mas fica essa reflexão muito importante. Se hoje fosse o último dia da sua vida, o que você iria se arrepender de fazer que você não tem feito hoje? Se você gostou desse vídeo aí, já deixa um curtir aí, se inscreve no canal. A ideia é começar a trazer temas reflexivos, que a gente possa refletir sobre a nossa vida. Eu acho que é muito importante a reflexão sobre a vida também, principalmente nesses momentos que nós estamos passando. Espero que realmente esteja tudo bem com você aí do outro lado e que você possa realizar todos os seus sonhos aí, dominar sua mente, alcançar tudo aquilo que você almeja, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo, até lá, tchau, tchau.